Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro que eu li, que é o Switch, que fala sobre mudanças. Como realizar mudanças quando a mudança é difícil, né? Bom, recomendo que vocês leiam o livro que está aqui. Esse é o livro. A apresentação não substitui a leitura. Recomendo que vocês leiam, que é bem legal. Ele dá conta várias histórias para exemplificar as ideias que ele dá no livro, né? Então, quem quiser ler, recomendo. Então, primeiramente ele fala assim sobre o cérebro, né? O cérebro ele tem dois lados, o lado emocional e o lado racional. E aí, para exemplificar isso, ele tem dois personagens aqui. Primeiro, o elefante. O elefante representa o lado emocional. Por quê? O lado emocional é o lado preguiçoso, o lado que quer a gratificação instantânea, ele quer sempre visando o curto prazo, né? Então, esse vai ser o lado emocional. E o lado racional do cérebro vai ser o condutor do elefante, né? O cara que monta lá o elefante. Que ele é que vai dar a direção, ele é mais persistente, ele pensa além do momento, né? Ele pensa no longo prazo. A gente pode chamar aqui de condutor, rider, sei lá. Alguém tem uma tradução melhor? Então... piloto, né? Então, aí vamos começar a falar sobre as mudanças, né? Primeiro, os problemas das mudanças. Por que às vezes a gente não consegue realizar uma mudança? Por causa dos tipos de mudança que precisam de sacrifícios a curto prazo para ter a recompensa a longo prazo. Então, a gente vai ver que isso aí é culpa do elefante. Quando o elefante e o piloto, o condutor dele, eles discordam, né, sobre o que fazer, sobre para onde seguir, esse é outro problema também que evita realizar uma mudança. E também decisões incertas, assim, você não sabe o que fazer ou está meio perdido, isso também evita você a realizar uma mudança desejada. Evita você mudar um comportamento que você tem, que você quer. E aí ele fala algumas surpresas sobre as mudanças, coisas que a gente acha que acontece pelo fato da mudança não acontecer, mas na verdade são outras coisas. O primeiro é o quê? O que parece ser um problema com as pessoas, na verdade é um problema com a situação. Por quê? Ele dá um exemplo lá que nos Estados Unidos teve uma campanha lá que queriam que as pessoas comessem menos pipoca no cinema. Você tinha o pacotinho pequeno, o médio, o grande e o gigante. As pessoas sempre iam no gigante lá, né? Então, beleza. Aí eles falam, fazer as pessoas comer menos pipoca. É muita pipoca aquele gigante. Então, o que eles tentavam fazer? Convencer as pessoas a pegar o menor. Só que aí, às vezes, você vai pelo lado mais difícil. É muito mais difícil você convencer as pessoas do que você mudar ali a situação, mudar o ambiente. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente arrancaram o pacote grande e obrigaram as pessoas a pegarem os menores, né? Então, na verdade, o problema não era com as pessoas, era com a situação que permitia aquela mudança não acontecer. Uma outra surpresa assim, da mudança é que o que parece preguiça, né? Na verdade é exaustão. Por quê? Você toma Coca-Cola todo dia no almoço. Aí você toma a decisão. Não, eu não vou mais tomar. Vou parar de tomar. Beleza. Aí o primeiro dia você vai lá, você não toma. Mas você tá com vontade. Aí no segundo dia você vai lá, você não toma. Mas você ainda tá com vontade. Aí no terceiro dia, os caras pegam uma garrafa de 2 litros. Aí você, aí não aguenta. Aí toma. Por quê? Porque você ficou exausto de tentar fazer algo que você não estava motivado para fazer, entendeu? Então isso causa, não é que você está preguiçoso em realizar a mudança, você ficou exausto. Você sabia o que você tinha que fazer, só que você não estava motivado para fazer. Então eu vou explicar isso também. Essa é uma outra surpresa, né, que a gente encontra sobre as mudanças, porque as mudanças não acontecem. E a terceira é, o que parece ser resistência, na verdade é uma falta de claridade ali, né? Falta de saber o caminho. Por exemplo, eu falo para você, seja mais saudável.
Ah, beleza, mas o que eu preciso fazer para ser mais saudável, né? Não é que você está resistente a ser mais saudável, é que você não sabe o que fazer. Né? Se eu falo para você, para de comer fritura e gordura e coma legumes, sei lá, aí agora você já sabe o que fazer. Então, às vezes, não é que a pessoa está resistente em fazer alguma coisa, porque ela está faltando um caminho ali para ela. Então, essas são as surpresas assim, sobre a mudança, né? Para resolver isso, quais são os passos que ele dá, né? Para a gente poder realizar a mudança. Primeiro para resolver esse problema, direcionar o rider, o condutor. Você precisa dar o caminho para ele, você precisa deixar claro o que você quer que ele faça. Para ele não cair nessa de, né, eu não sei o que fazer. Você também precisa motivar o elefante. Porque às vezes você sabe o que fazer se você não está motivado. Então, por exemplo, no caso do refrigerante, você sabe que você não tem que tomar, mas você não está motivado para você quer tomar. Então você tem que motivar também o elefante. Porque se você, é o caso que ele fala, né, se você sabe o que fazer, mas não está motivado para fazer, você vai fazer aquilo meio à força, né, e não vai resistir muito tempo. E se você está motivado para fazer, mas não sabe o que fazer, você vai ficar dando volta em círculo, né? Você não vai realizar o que você pretende. E aí um terceiro passo que ele comenta também é moldar o caminho, né? Também mudar algumas situações para te ajudar a tornar essa mudança mais fácil. Então beleza, vamos começar direcionando o rider aqui. Ele fala que qualquer mudança, para ser bem sucedida, precisa traduzir aquelas metas ambíguas e incertas em comportamentos concretos. Então você tem que falar o que você precisa fazer. Algumas coisas que evitam isso acontecer, que meio que paralisam, né, o nosso lado racional, é a chamada decision paralysis. O que é a decision paralysis? É o seguinte: quanto mais opções você tem, mais difícil torna a sua decisão. Por exemplo, ele fala, né, quanto mais opções, mesmo as boas opções, você tem várias opções boas, mas isso aí te paralisa, te deixa travado, né? Por exemplo, você vai numa sorveteria lá, aí você pode escolher 2 bolas de sorvete. Beleza. Só que aí tem 100 sabores. Puta merda, o que eu vou fazer agora? Não é mais fácil quando tiver 10, você escolher 2 entre 10? Tem só 10, eu quero esse e esse aqui. Puta, tem 100 sabores, o que você vai fazer, né? É muito mais difícil, né? Então, quanto mais e mais opções nós temos, nós ficamos sobrecarregados. E aí a escolha não te libera, né? Ela te enfraquece, né? Ela te deixa travado. Então, às vezes, nem sempre ter muitas opções é bom, né? Você saber para onde que você quer, né? Saber para onde você tem, saber a direção, te ajuda a realizar uma mudança, né? A tomar uma decisão mais fácil. Então esse é um dos problemas do condutor, que enfraquece ele, né? Além disso, a ambiguidade, a incerteza também. Tipo, além de ter muitas opções, é isso que eu falei, não saber para onde ir. Porque se você tem 100 sabores, mas você sabe qual que você quer, você vai naqueles, né? Então a incerteza também meio que trava o nosso lado racional, né? Não deixa a gente progredir, né? Ela é exaustante para o rider porque ele está tentando direcionar o elefante, mas se é difícil, você mesmo não sabe para onde você vai, o que o elefante vai o seu lado racional vai te levar para o caminho que você já sabe. Então isso é uma coisa que impede da mudança acontecer. Agora, o que ajuda, né, o rider aqui? O que ajuda ele? É achar os caminhos, os bright spots aqui, né? As coisas que já estão funcionando, fazer acontecer. Ele conta aqui um outro caso que aconteceu, um médico, ele tinha que ir para o Vietnã para resolver um problema das crianças que estavam desnutridas, num vilarejo lá. Aí ele chegou lá, beleza, um monte de criança lá desnutrida, falou, pô, vou encontrar a causa disso, né? Por que as crianças não estão comendo bem e tal? E aí, pesquisando, ele achou algumas crianças que estavam bem, que estavam saudáveis. Ele falou, bom, por que essas crianças estão saudáveis e as outras não, né? Aí ele foi atrás descobrir que a mãe daquelas crianças
elas faziam alguma coisa diferente, davam uma sopa diferente para as crianças, que tinha os nutrientes e tal, e aquilo fazia elas ficarem mais saudáveis. Então o que ele fez? Ele achou algo que estava dando certo e replicou nas outras mães, né? Aí ele conta que também não foi tão fácil assim, só falar, né? Que teve que ser aos poucos, né? Teve que também motivar as mães a fazerem isso, mostrar o benefício e tal. Mas esse caso foi para exemplificar isso aqui. Ele achou algo que estava funcionando e replicou nas outras pessoas. Isso também é algo que ajuda a direcionar a mudança, né? Dê a direção desde o início até o final, né? Sabendo isso, você vai evitar de travar. E você também precisa identificar os passos críticos que você tem que dar. Como agir, né, em tais situações e tal. Também isso vai ajudar a direcionar o nosso lado racional. Beleza. Sabendo disso, vamos para o outro lado, o lado emocional, que é o elefante. Como a gente motiva o elefante? O conhecimento, só o conhecimento não muda o comportamento. O conhecimento não muda o comportamento. Você sabe o que tem que fazer, mas não vai mudar o seu comportamento em relação àquilo. Como eu disse, né? O que motiva o elefante são as emoções. Então ele fala aqui que uma pesquisa mostra que as pessoas são... a mudança é difícil às vezes porque as pessoas são relutantes em mudar algo que elas já fazem normalmente. Ela sempre fez aquilo. Daquilo dá certo para ela. Então ela vai continuar fazendo aquilo. Difícil você falar para ela fazer diferente. Ela sempre vai ir pelo caminho mais fácil. Só que às vezes é preciso fazer uma mudança, né? Por outro fator e tal. E as pessoas são relutantes. Às vezes ela tem a direção, mas não está motivada para fazer. Então às vezes você acha, só se eu brigar o cara a fazer, né? Brigar com o cara para ele fazer um negócio. Mas se a gente for pensar assim, né? Qualquer mudança que a gente tem que fazer, tem que brigar com o cara, né? Se torna meio que absurdo, né? Então a gente tem que motivar as pessoas, né? Ele fala que o nosso cérebro e as nossas habilidades são como os músculos, a gente precisa ser fortalecido. Ninguém nasce sabendo, né? Então você precisa motivar as pessoas a realizar aquela mudança, né? Isso aí vem de criatividade, de flexibilidade e ingenuidade. Um cara também que é relutante assim também não vai mudar, né? O cara também precisa ser um pouco flexível, precisa ser um pouco ingênuo para tentar aceitar a mudança. Outra coisa que eles falam em relação à motivação é que as pessoas acham mais motivador estarem no meio de uma jornada mais longa do que estarem no começo de uma jornada mais pequena. O exemplo que ele dá é o seguinte: ele fala que um lava rápido lá, ele fez uma promoção. Ele dava um cartãozinho, cada lavagem que você fazia no carro, você ganhava um carinho. Para uma parte dos clientes, ele deu um cartão com 8 casinhas para tomar 8 cartões, só que vazio. Aí na próxima você marca. Para uma outra parte dos clientes, ele deu um cartão com 10 casinhas, só que já 2 marcados. Resumindo, os dois têm que ter 8 carimbos, certo? No final de alguns meses, tal, eles foram ver no final da pesquisa que 35% dos caras que tinham o carimbo com 10 ganharam. E só 18% dos que tinham com 8 ganharam também. Ou seja, os caras que, eles tinham que preencher a mesma coisa, os dois. Só que os caras que já tinham 2 carimbos acharam mais motivador, porque eu já estava no meio de um processo, né? Então, eu estava mais próximo do fim. Exatamente. Então, uma maneira de motivar a ação é fazer as pessoas se sentirem que estão mais perto do objetivo, que elas estão quase lá, entendeu? Isso faz motivar as pessoas, se sentirem mais perto do objetivo final. Além disso, se você está lidando com uma mudança grande, né, com uma tarefa grande, é interessante você fazer como a gente faz, né? Sempre quebrar em pequenas tarefinhas. Porque as pequenas ações que você toma vão levando a ação maior, ao objetivo final. Então, os pequenos objetivos levam às pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias é que vão disparar o
a mudança de comportamento para chegar no objetivo final. E é isso aí. Resumindo a parte do elefante, né? Ele precisa de motivação. Então essa motivação vem da confiança e do sentimento dele. Se você motiva o cara, se você dá confiança para ele, né? Você faz aos poucos, para ele se sentir mais perto do objetivo, vai dando confiança pro cara, ele se sente mais capaz de chegar e realizar aquela mudança que você quer. E no nosso terceiro passo, que é moldar o caminho, né? Ele fala o quê? Que às vezes não são as pessoas que mudam, né? São só as situações que ajudam na mudança também, né? Então as pequenas mudanças no caminho, né, podem levar a mudanças de comportamento grandes, né? Você pode dar direção, você pode motivar, mas você também pode tornar a jornada mais fácil, né? Se você deixar o caminho meio que trilhado. Que é o que ele fala, né? Mudar o ambiente, né? Aquela mudança do ambiente é sobre tornar o comportamento certo mais fácil de ser realizado e tornar o comportamento mais difícil o comportamento errado um pouco mais difícil de ser feito. O exemplo que ele dá aqui é o famoso exemplo do caixa eletrônico lá, né? O cara, não adianta você falar pro cara, motivar ele, não vai esquecer do cartão, o cara pode te roubar depois, tal, porque ele vai esquecer. Então, o que você faz? Ele está direcionado, ele sabe, ele está motivado para não esquecer, mas ele esquece. Você muda o caminho, né? Muda ali a direção, né? Faz o comportamento difícil o comportamento errado se tornar um pouco mais difícil. Não deixar ele fazer aquilo. Como eu disse, né? As pequenas mudanças levam às mudanças dramáticas. Outro exemplo que ele dá, por exemplo, o cara quer que você passe mais tempo na loja dele. Aí que você vê, eu tenho o meu produto que vende mais. O que eu faço? Vou tacar ele lá no fundo, para o cara ir até o fundo da loja, passar pelos outros produtos, para chegar no objetivo dele. Isso aí é uma mudança que faz você também, né, moldar o caminho para o cara talvez pegar um produto no caminho que ele não iria pegar, se deixasse ali na porta. Isso aí também é um exemplo que ele dá sobre isso. Só um minuto. Ele fala também que o comportamento é contagioso. Muitos dos nossos hábitos eles podem se tornar hábitos naturais, assim, algo que torna-se natural. Você não precisa forçar, né, o cara a fazer. Se é um negócio que tornou-se um hábito, ele torna algo natural e a mudança vai acontecer naturalmente. Então ele fala para você construir esses hábitos que fazem a mudança acontecer, que te ajudam, né, a mudança a acontecer. Só que precisa ter esses hábitos? Esses hábitos precisam ser, primeiramente, os primeiros, fáceis de alcançar. Se você fala pro cara começar um hábito que é difícil pra caramba, ele vai desistir, né? Então, se você fala pra ele, começa a ter esse hábito aqui, aí começa aos poucos, né? Precisa ser fácil pro cara ir ganhando confiança e tal. E além disso, esse hábito também precisa evoluir, fazer o cara evoluir, né? Não adianta ele fazer algo que não serve pra nada. Outra coisa aqui que ele fala que é checklists, eles ajudam a deixar claro o que você precisa fazer, né? Então é outra coisa que te ajuda a manter você no caminho. Ele fala que é bem efetivo em direcionar o nosso lado racional. Se você sabe o que você precisa fazer, se está ali, vai ficar mais fácil para ele saber o que precisa ser feito. Um outro conceito aqui que ele fala é esse action triggers. O que eles são action triggers? São planos mentais, planos inconscientes. São decisões que você tem que fazer quando você encontra uma outra situação. Então um exemplo que ele dá aqui, amanhã de manhã, depois que eu deixar na escola, vou para academia. Ou seja, essa decisão, essa ação sua vai ser disparada por uma outra situação.
Então você vai lembrar que você tem que ir para academia depois que você deixar ela na escola. Entendeu? Esse negócio aqui é interessante porque ele é bem efetivo em motivar a ação, né? Tipo, você sabe que tem que fazer algo depois que fazer algo. Ou você só vai fazer algo depois que você terminar de fazer algo. Isso é interessante também. Te ajuda a moldar o caminho. E aí, chegando no fim aqui, para você seguir a multidão, né? Seguir o rebanho. O que ele fala aqui, ó, em situações de mudança que são não muito familiares, a gente não sabe geralmente totalmente como se comportar, né? Geralmente você chega, por exemplo, num outro país lá, o Rod chegou no Canadá lá, e aí ele não sabia como comprar o bilhete do metrô lá. O que você fez? Eu vi outra pessoa e falei a mesma coisa. Eu nem sabia falar. O cara vai falar lá na outra ponta do país. Você tipo assim, viu o que eu tava fazendo, né? Vou fazer igual, né? Geralmente é o que a gente faz. Por exemplo, você tá num jantar chique lá também, você vê uma porrada de talher também. Você não sabe como usar aquela porcaria, né? Espera eu pegar. Daí você vê o que o cara tá fazendo, mas você faz igual. Então, isso é um negócio legal também que ele fala que ajuda. Só que tem que tomar cuidado, porque isso ou pode garantir a mudança ou pode ferrar com ela. Por quê? Se você tem um monte de gente que faz errado, os outros vão olhar e fazer errado também. Agora, se você pega alguns caras que aí você meio que mostra o caminho para eles, deixam eles motivados para fazerem a mudança acontecer, eles podem influenciar as outras pessoas para fazerem igual. Então isso ajuda, né? Ajuda a mudar uma cultura, por exemplo, a cultura de uma organização. E essa cultura geralmente é a chave para realizar a mudança, né? Bom, resumindo aí, né, chegando no final aqui da apresentação, para você realizar uma mudança, você precisa saber o que você precisa fazer, ter metas concretas, ter o seu lado racional, saber o caminho. Só que você precisa estar motivado também. Você precisa ter a emoção também na mudança, né? Pô, se eu fizer isso aqui, né, vai ser legal por causa disso. Então você precisa saber o que fazer, precisa estar motivado, né? Aos poucos, fazendo aos poucos, vai te dando confiança. E algumas mudanças no caminho também ajudam essa mudança a acontecer, né? Algumas frases aqui para manter a mudança acontecendo, que uma longa jornada começa com o primeiro passo, só que só o primeiro passo não garante o resto da jornada, né? E a mudança não é um evento, é um processo. Então esse processo, né, que é o processo de você estar motivado, o processo de você identificar os seus objetivos, requer uma certa persistência, né? Porque se você deixar, por exemplo, o elefante te levar, ele não vai. Tem que ter um cara que leve ele, né? E são as pequenas mudanças que podem também levar às grandes mudanças. Essa é a ideia básica do livro. Tem várias outras histórias que ele conta, tal, né? Mas resumindo aqui, essa era a ideia que eu queria passar para vocês sobre as mudanças. São algumas imagens, tal. E é isso aí.